A avó revela segredo chocante. Pai drogou e abusou da filha, mas a mãe ouviu o grito. Clara estava na estrada de terra que levava à sua cidade natal. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e parecia que aquelas cores quentes a recebiam de volta. Mas à medida que se aproximava, seu coração começava a acelerar. O cheiro do campo, o canto dos pássaros, tudo parecia como antes. Mas algo dentro dela fazia cócegas de ansiedade. Era uma cidade que ela deixara para trás, e haviam-se passado anos desde a última vez que vira sua avó. O que deveria ser um reencontro doce começou a se transformar em um pressentimento. Ao adentrar o lar da avó, sentiu a familiaridade dos móveis antigos. As fotos em preto e branco empoleiradas nas paredes. Mas uma sombra passou pelo olhar da avó. Um brilho inquieto que Clara não entendeu. Jantaram juntas, riram, contaram histórias, mas a avó parecia distante, perdida em lembranças. Quando as horas escorriam, Clara sentiu uma vontade urgente de saber mais sobre as antigas histórias familiares, aquelas que lhe foram tão redigidas por um silêncio respeitoso. Foi então que, antes de se despedirem, a avó decidiu abrir o coração. Clara, você deve saber, seu pai, ele não era quem todos pensavam que era. A voz trêmula da avó cortou a noite como uma faca. O silêncio se fez e o coração de Clara disparou. Ele fez coisas terríveis, coisas que eu não sabia, que não ousava acreditar. Mas você precisa saber a verdade. As palavras da avó eram um grito em meio ao sussurro da noite. O peso da revelação fez Clara puxar o ar com dificuldade. O que você está dizendo? Você quis dizer que ele abusou de você? De mim? A mente girava, um labirinto de confusão e dor. O pai, que sempre parecia uma lenda respeitada, um homem em quem todos confiavam, agora pairava sobre ela como uma sombra pesada. Como assim ninguém tinha notado? Como viver todos aqueles anos sem entender? A avó, com lágrimas nos olhos, revelou que sua mãe, àquela altura, uma figura perfeita em sua memória, também soubera. Ela ouviu você gritar, mas preferiu manter tudo em silêncio. O medo de desmantelar a família a dominou. O nona, garganta de Clara, se tornou quase insuportável. Sua mãe, a protetora, a guardiã da inocência. Como uma mulher poderia silenciar a dor da própria filha? A tempestade dentro de Clara se acentuou. Os antigos alicerces da sua vida estavam desmoronando. Ela queria gritar, precisava confrontar seu pai, mas o medo de rasgar o último elo da família a paralisava. Um diário esquecido pela mãe chamou sua atenção, empoeirado e coberto de segredos. Pode ser que ali estivessem as verdades que ainda faltavam. O que mais havia? O que mais estava escondido em meio às páginas amareladas da vida de sua mãe? Enquanto a raiva e a tristeza se misturavam em seu peito, Clara sabia que a próxima escolha era sua, seria a voz daqueles que sofreram em silêncio ou protegeria a imagem de uma família quebrada. O peso da verdade a afundava e Clara hesitava, a pergunta ecoando em sua mente: qual vida ela realmente queria viver? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara estava paralisada, o coração martelando no peito. A revelação da avó ecoava em seus ouvidos como um sino distante. A verdade sobre seu pai era como um veneno que lhe corria nas veias. Mas havia algo mais, uma inquietação profunda que não a deixava em paz. O diário da mãe. Ela precisava ver. Era a única coisa capaz de desvendar mais daquela rede de silêncio que a envolvia. Com um movimento rápido, Clara se levantou da mesa. "Onde está o diário da minha mãe?" perguntou, tentando conter a urgência em sua voz. A avó a encarou, surpresa. "Por que você quer isso, Clara? Não é hora de revirar o passado." Mas a expressão de Clara não deixou espaço para discussões. Enquanto caminhava para o quarto onde sua mãe ficou a vida toda, a casa parecia silenciosa demais. Cada passo aumentava a tensão no ar. O cheiro de comida ainda pairava, mas tudo o que Clara conseguia sentir era o gosto amargo da traição. Ao abrir a porta do quarto, um frio a envolveu. Tudo estava como antes, mas ao mesmo tempo estava devastadoramente diferente. As paredes, tão cheias de memórias, agora pareciam observar seu tormento. Ela se agachou e começou a vasculhar embaixo da cama, em busca de qualquer sinal do diário. Os dedos arrastavam-se sobre o chão, tocando poeira e sobras de um passado que agora a assombrava. Foi quando sentiu algo. Pegou um pequeno caderno empoeirado e desgastado. O coração disparou. A capa estava gravada com o nome da mãe, mas não estava fechada. Estava aberta, como se alguém tivesse lido até a última página. O que aconteceu a seguir fez Clara congelar. Uma camada de nostalgia e raiva se desfez ao manusear as páginas. As palavras dançavam diante dela. Cada linha uma faceta da vida da mãe. Mas quando chegou na parte mais recente, um nome a fez tremer. Lucas. Clara reconheceu imediatamente. Um amigo de infância. Alguém que ela sempre considerou leal. Mas o que ela leu a deixou em choque. Lucas descobriu meu segredo. Não posso deixar que ele conte. O que será de nós, da nossa família? Não, não pode ser, sussurrou Clara, deixando o diário escorregar de suas mãos. O que ela não entendia era o quão fundo aquele segredo se enraizava. Nos últimos meses de vida de sua mãe, ela havia se encontrado em uma relação com Lucas, que agora parecia muito mais do que uma amizade inocente. Algo dentro de Clara se despedaçou. Era uma traição em dose dupla. Desesperada, ela saiu do quarto e encontrou a avó, que a observava com uma expressão entre o medo e a tristeza. Ela não queria que você soubesse. Ela te protegeu, Clara. Mas a voz trêmula da avó parecia distante, como se estivesse dentro de um túnel. Proteger? Proteger de quê? Meu pai era um monstro. E agora isso! A raiva e o caos estavam tomando conta. Agora não só a figura paternal estava manchada, mas a mãe também estava envolvida em uma trama. Que segredos que a deixava sem chão. Antes que a avó pudesse responder, um estrondo irrompeu do lado de fora. Um carro parou bruscamente, pneus cantando na estrada de terra.
Clara olhou pela janela e seu coração parou. Um homem, familiar e temido, saiu do veículo. Seu pai, a consciência dela se agitou. Ele estava ali, e a última coisa que queria era enfrentar mais um segredo. Mas agora, com toda a verdade pendurada no ar, ela sabia que teria que confrontá-lo. Com a adrenalina correndo nas veias, Clara se virou para a avó, a respiração pesada. O que seria aquele momento? O que seu pai faria? As perguntas gritaram em sua mente. E assim, com o destino de sua família à flor da pele, o caos estava prestes a se intensificar. A porta se abriu e Clara soube que não havia volta. A verdade estava prestes a fazer o chão sumir sob seus pés, de uma vez por todas. Clara ficou paralisada, como se o tempo tivesse congelado. O coração martelava no peito e a adrenalina fazia seu corpo formigar. A porta se abriu com um rangido familiar. E o homem que ela temia estava ali, em carne e osso. Seu pai. Olharam-se e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Ele tinha um ar de despreocupação que contradizia a tempestade de emoções dentro de Clara. "Por que você voltou?" ele perguntou, a voz casual, como se nada tivesse importado. Mas cada letra soava como um soco no estômago dela. Como ele podia agir assim? "Você!" Clara começou, mas as palavras não vinham. A raiva fervia. À sua frente, ele era o monstro. O homem que havia levado tudo. A avó, observando de seu canto, parecia petrificada. "Clara!" começou ela, mas a menina cortou a avó com um olhar feroz. Havia uma nuvem de tensão ali. Todos podiam sentir. "Eu sei o que você fez." Clara praticamente gritou. O veneno nas palavras carregava a dor de anos, de silêncios gritos em meio à noite. "E minha mãe? Você a fez calar!" O pai abriu a boca, mas as palavras não saíram. No entanto, antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. O celular dele, que estava em seu bolso, começou a vibrar freneticamente. E a tela acendeu com um nome que fez a cabeça de Clara girar. Lucas! Uma onda de confusão a envolveu. Lucas! O nome não saía da sua mente. O amigo de infância? O que tinha sido uma presença confiável? Mingando entre raiva e perplexidade, Clara gritou. "O que Lucas tem a ver com isso?" Ele hesitou. Era como se estivesse calando um açoite de lembranças que ele não queria confrontar. "Você deve saber", Clara seguiu, seus próprios sentimentos a levando a um abismo. Mas a verdade estava prestes a se revelar. O pai olhou ao redor, como se examinasse o espaço em busca de uma saída, e num impulso puxou a camiseta para cima. A ação a deixou sem fôlego. Um simbolismo inesperado. E logo um rompante de pânico. A pele dele estava marcada. Cicatrizes, muitas cicatrizes, formando padrões que pareciam contar histórias de dor. O que é isso?" Clara perguntou, as palavras saindo em um sussurro. O nó na garganta retornava sufocando-a. "Não é o que você está pensando." Ele soltou, o tom meio desesperado. "Clara, isso é um resultado de muito tempo atrás. Algo que eu não posso explicar agora." A intensidade do momento se transformou. As revelações passaram como um furacão e Clara teve a impressão de que estava prestes a desabar. "Olhe, eu te prometo," ele começou, mas seu olhar denuncia um segredo sombrio, um medo profundo. Antes que ele pudesse continuar, um movimento ouve-se fora da casa e um segundo carro parou rapidamente. Depois, a porta foi aberta com brutalidade.
Dois homens saíram do veículo. A raiva era palpável em seus rostos. Clara ficou paralisada novamente ao reconhecer um deles. Era Lucas. Onde está você? Lucas gritou, a voz cheia de frustração. Você não tinha que estar aqui. O que está acontecendo? Clara ofegou. A confusão agora se transformando em um labirinto de experiências não contadas. O que seu pai escondia? O que Lucas sabia? Enquanto os dois homens avançavam em direção a eles, Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Essa era uma armadilha? A verdade que ela tinha começado a desenterrar parecia mais mortal a cada segundo. O olhar de seu pai e Lucas se cruzou, e ela conseguia ver medo em meio ao profundo alívio por algo que não compreendia. O que estava prestes a acontecer transformava tudo. Com o coração na boca, Clara percebeu que a revelação não estava próxima do fim. Ao contrário, o verdadeiro pesadelo apenas começava. Agora, Clara teria que desvendar não só a verdade sobre o pai, mas também confrontar o papel que Lucas desempenhava neste jogo sombrio. Em sua mente, a pergunta se formou, ecoando como um grito desesperado. O que mais eles não contaram? Clara permaneceu paralisada, o olhar fixo nos rostos de seu pai e de Lucas. Cada segundo parecia uma eternidade, o ar carregado de tensão quase palpável. Lucas, com a expressão preocupada, olhou rapidamente para o pai de Clara, como se esperasse um sinal. As palavras ainda estavam presas na garganta dela, mas a inquietação provocava um turbilhão de pensamentos. O que estava acontecendo ali? O que você está fazendo aqui, Lucas? Clara perguntou, a voz quase um grito. Seu coração acelerava com a incerteza. O que mais poderia ela descobrir? Eu só vim... Lucas começou, os olhos cheios de culpa. Mas foi interrompido. O pai de Clara lançou um olhar frio e feroz. Mas Clara não estava pronta para ignorar o que não se falava. Não! Não me diga que vocês dois têm algum tipo de acordo! Clara disparou, a raiva transbordando. Como poderiam ter escondido isso? Antes que ela pudesse processar tudo, Lucas avançou um passo à frente. A expressão dele se tornou decidida, quase desesperada. Clara! Você não entende, não é o que você pensa! Ele implorou. As palavras soavam pesadas, como se ele estivesse tentando segurar uma verdade ainda mais sombria. O pai apenas balançou a cabeça, um gesto de desespero misturado com raiva. O ambiente parecia mudar, as paredes quase se fechando. Mesmo assim, Clara precisava saber. A vergonha e a dor estavam prestes a se transformar em algo ainda mais insuportável. O que mais você esconde, Lucas? Ela exigiu, sentindo a urgência crescer. O olhar do amigo se desviou, e nesse momento, algo dentro dela gelou. A familiaridade que tinha com Lucas começou a desmoronar, revelando fissuras profundas que ela jamais imaginara. Lucas hesitou, e essa hesitação soou como um eco. A verdade parecia quase palpável, como uma sombra que se estendia entre eles. Então algo aconteceu. Um grito cortou o ar. Um chamado desesperado que fez o coração de Clara estremecer. Era a voz de um menino, um pouco distante, mas inconfundível. Ele estava lá fora, no meio da confusão, e as palavras vieram como um relâmpago na noite. Mãe, estou aqui! Clara congelou, a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. O quê? O que você disse? Ela perguntou quase num sussurro, mas Lucas já estava correndo para a porta, o olhar aflito. Não! Clara gritou, mas já era tarde. Lucas abriu a porta
e o menino, com o rosto marcado de ter chorado, entrou. Os olhos dele se iluminaram ao ver Clara, mas a expressão de Lucas se transformou em terror. Lucas, por que ele está aqui? Clara exigiu, o peito apertado. O que aquilo significava? O menino olhava para seu pai, depois para Clara, sem entender a tensão no ar. Ele é... Lucas começou, mas o pai de Clara, em um momento de pânico, se lançou para a frente. Não! Ele gritou, a voz carregada de desespero. Não pode saber da verdade! Da verdade? Que verdade? O que está acontecendo? As pernas de Clara tremiam. Ela sentia como se tudo tivesse desmoronando. O menino estava ali e, de repente, a revelação parecia próxima, como se tudo tivesse conspirando para que ela soubesse. Os olhos do pai de Clara estavam arregalados, e o medo dele se refletia no olhar do outro garoto. O silêncio se estendeu, e uma onda de pânico percorria suas almas. Clara precisava saber, mas o medo deles a cercava. Ele é seu irmão, Clara. As palavras de Lucas cortaram como uma faca, deixando um rastro de incredulidade. Clara piscou, a mente começando a girar em confusão. Um irmão? Como? O que você está dizendo? Clara teve que perguntar, as lágrimas ameaçando escorregar. Era possível? O que mais estava escondido? Mas a tempestade dentro de Clara apenas começava. A verdade se espalhava como um incêndio. E a pergunta queimava em sua mente. Qual família ela realmente conhecia? Enquanto a revelação pairava no ar, Clara sentiu que o verdadeiro caos ainda estava por vir. Uma tempestade de segredos, desvelando um passado que ela nunca soubera. E naquela fração de segundo, ela percebeu que o longo caminho para entender a verdade estava apenas começando, com cada passo levando a mais profundo em um labirinto de enganos e traições. O que mais estava escondido? Ela teria de descobrir, e rápido. Clara permaneceu paralisada, o choque das palavras de Lucas reverberando em seu peito. Ele é seu irmão? As peças se espalhavam diante dela, como um quebra-cabeça caótico, e a mente dela queria gritar, mas os sons ficaram presos na garganta. O cenário mudava rapidamente, e seus olhos saltaram entre o rosto de Lucas, visivelmente ansioso. E o pai que agora parecia mais vulnerável do que nunca. O que você está dizendo? O que é isso? Clara perguntou, a voz trêmula. O calor da raiva e a confusão invadiam seu corpo, mas havia também um fio de esperança que tentava se agarrar a algo. Como tudo aquilo era possível? O menininho à sua frente, com uma expressão inocente e cabelos desgrenhados, parecia tão perdido quanto ela. E olhou para Clara e, de repente, algo em seu olhar despertou uma onda de reconhecimento. Clara se aproximou, a mão involuntariamente se estendendo. Você é meu irmão? Antes que Lucas pudesse responder, o pai interrompeu. Não é a hora para isso, ele disse, o medo tomando conta de sua voz. Mas Clara estava além de ouvir. As palavras de Lucas tomaram forma novamente na mente dela. A traição, as cicatrizes no corpo e agora a revelação de um irmão. Ela sentia suas emoções fervendo como se tudo estivesse prestes a explodir. O silêncio se intensificava e uma pergunta ficou martelando. Quem era realmente seu pai? Qual era o lugar dela nessa família reconstruída? Ele não é só seu irmão, Clara! Lucas disparou, a voz se elevando em um misto de desespero e urgência. Tem mais! Muito mais! O impacto interno fez Clara estremecer. O que mais poderia existir?
Antes que sua mente pudesse processar, ela viu os olhos de Lucas se encherem de pânico. E em um movimento abrupto, ele olhou para a porta. O pai também fez o mesmo. Um momento depois, outro carro parou na estrada de terra. E desta vez, Clara sentiu seu coração disparar. 2 homens desceram apressados, um deles segurando um telefone com uma expressão alarmada. O silêncio foi interrompido por vozes altas e confusas. Ele não pode saber! Não pode! O que estava acontecendo? O que está acontecendo? Clara perguntou, mas ninguém parecia ouvir. O prêmio da verdade estava se distorcendo diante dela. Foi quando algo inesperado estourou. O homem que segurava o telefone, com uma feição nervosa, gritou: "Ele está vindo! Temos que ir agora!" Um frio súbito tomou conta do ambiente. Antes que a mente de Clara pudesse acompanhar a velocidade dos acontecimentos, seu pai se lançou na direção da porta, confrontando a nova ameaça. Clara viu o pânico em seu rosto e uma sombra de dúvida se estabeleceu. O que ele sabia? O que estava escondendo? "Papai, o que está acontecendo?" Clara o chamou, mas ele não olhou para trás. Ele parecia apressado demais para se importar. Lucas se aproximou. "Clara, precisamos sair daqui." Ele estava levando as mãos aos ombros dela, mas os olhos dele estavam vagos, como se a verdade estivesse prestes a despedaçá-los. E nesse momento, tudo mudou. Assim que seu pai saiu pela porta, um grito açoitante ecoou, cortando a noite. Um clarão luminoso apareceu na estrada e Clara sentiu que a terra sob seus pés começava a tremer. O que era isso? Os homens, antes preocupados, agora pareciam petrificados. Ele chegou! O que um deles sussurrou? Os olhos arregalados. Foi como se uma bomba tivesse estourado. Clara olhou para os homens, para Lucas e depois para o garoto que tinha sido chamado de irmão. A verdade que parecia estar se desenhando agora se tornava uma ficha caindo. "Quem é ele?" Clara perguntou, agora em um tom quase desesperado. Foi então que o pai dela voltou, respirando pesadamente, e a expressão em seu rosto estava carregada de horror. "Ele não é só um irmão, Clara. Ele..." Mas as palavras não saíram, e o caos tomou conta. A revelação que Clara estava prestes a testemunhar fez seu coração parar. O homem que logo entraria, o verdadeiro causador de toda aquela dor, estava à espreita, se aproximando, com uma verdade que poderia destruir tudo o que ela conhecia. O peso da antecipação era insuportável. O que mais ela ainda não sabia? Antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, a porta se abriu de novo e a figura se materializou na entrada, uma silhueta imponente, revelando um rosto que gelou a entrada de Clara. Era alguém que ela nunca esperaria ver, e a conexão com seu passado era mais profunda do que qualquer um havia imaginado. Neste momento, toda a certeza dela se desfez, e o verdadeiro caos começava a desenrolar. A resposta que tanto procurava estava agora a apenas alguns passos de distância, imersa em segredos que mudariam tudo novamente. Clara ficou paralisada. O homem na porta era exatamente como ela se lembrava, mas com um ar mais sombrio. Ela não podia acreditar que estava ali. A merda estava prestes a ficar muito real. O coração dela batia como um tambor na sua mente. E os olhos de Lucas, antes cheios de desespero, agora refletiam uma mistura estranha de medo e alívio. "Você?" Clara conseguiu sussurrar, mas as palavras morreram em sua boca. O homem, agora mais próximo, tinha uma expressão que a deixava inquieta. Ele parecia maior e mais ameaçador do que na infância. Com a voz profunda e distante, ele apenas disse: "Olá, Clara.
É bom finalmente conhecer você. O que você está fazendo aqui? Clara conseguiu gritar, a adrenalina bombeando em suas veias. O menino atrás dela olhou confuso, sem entender o que. O que você quer? Lucas também se virou para o pai dela, como se estivesse esperando um sinal. Mas era como se seu pai já estivesse decidido. Precisamos conversar, Clara. Não agora, não aqui, ele disse, lançando olhares nervosos para os homens que o acompanhavam. No instante em que ele falou, uma sirene distante começou a soar, como se o mundo tivesse decidido interferir no pior momento possível. Não era só um visitante inesperado. Era uma tempestade de emoções. Uma grande e reveladora confusão. Não há o que conversar. Você é o homem que destruiu minha vida. Clara retorquiu, a voz se quebrando, um nó formando-se em sua garganta. O garoto atrás dela se aproximou e puxou sua camiseta, como se quisesse algo que não sabia como pedir. Clara, por favor, você não sabe de tudo. O pai tentou implorar, mas Clara estava além de ouvir. Vasos sanguíneos arrebentavam em seu cérebro. Ela estava prestes a explodir. Eu sei de coisas suficientes. Você fez coisas horríveis. E agora, o quê? Trazido de volta para o meu mundo? Isso não faz sentido. O olhar dele a penetrava, como se ele estivesse tentando se justificar. Mas as palavras falharam. Clara sentiu um tremor nas suas pernas. Então, um sujeito que havia permanecido em silêncio se moveu. Ele era um dos homens que o pai trouxe. Ele não é só seu pai, Clara, disse o homem com um tom sério que imediatamente chamava a atenção. Ele é também o homem que você pensou que estava morto. Silêncio. O ácido subiu à garganta dela e a mente começou a girar. O que ele estava insinuando? As emoções de Clara eram uma montanha russa. Seu pai, de quem ela acreditou estar distante, e ele a tinha abandonado? O menino atrás dela parecia tão perdido quanto Clara. O que você quer dizer com isso? Clara sussurrou, mal conseguindo falar. O calor do choque crescia na sua pele. Eu não morri! Seu pai finalmente assumiu, a voz reverberando como um eco na sala. Fui forçado a me esconder. Estava em perigo e agora tudo isso voltou. Os olhos de Clara explodiram de confusão. Não só isso, mas tinha mais. Olhando para o menino, uma ideia aterradora começou a se formar em sua mente. Você está dizendo que ele é meu irmão? Clara cuspia as palavras, a raiva explodindo em chamas no seu peito. Era acreditar ou desmoronar. Como isso era possível? De repente, o telefone de Lucas apitou, ecoando no silêncio tenso. Ele olhou rapidamente, olhando para um texto na tela, e Clara viu a expressão dele mudar. Um pânico profundo tomou conta dele, enquanto ele levantava a voz. Espera! Não podemos deixar que ele saiba! Lucas gritou, mas não era seu pai quem ele temia. Era o garoto que até aquele momento estava calado, um manto de segredos cobrindo tudo. O que você está escondendo, Lucas? Clara perguntou, o olhar desafiador. As peças não se encaixavam. Algo estava prestes a quebrar. E de repente, tudo desmoronou quando o bebê começou a chorar. E não era um choro qualquer. Era um chamado desesperado, como se um pequeno mundo secreto tivesse vindo à tona. Um grito que fez todos se virarem. Clara sentiu que estava começando a entender. E as respostas que ela buscava estavam mais próximas do que pensava. O que mais havia sob essa máscara de vida perfeita? O que mais estava o escondendo dela? E antes que qualquer um pudesse responder, os homens atrás do pai começaram a avançar, como se o cerco estivesse apertando.
Clara percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando e o pânico tomou conta dela. O verdadeiro monstro da história estava prestes a se revelar. Clara ficou paralisada. O choque das palavras de Lucas reverberava em seu peito. Ele é seu irmão? A nuvem de incerteza que até então tinha se estabelecido sobre sua mente, agora despejava uma tempestade de emoções. O que mais eles estavam escondendo? O garoto atrás dela olhava confuso, mas Clara estava além de entender. Seu coração palpitava e a intensidade do momento a envolvia como uma onda. Não! Ela sussurrou. As palavras mal saíam. A ideia de um irmão nascido de alguma traição, de um esboço de vida que não conhecia, a deixava atordoada. Antes que sua cabeça pudesse girar a um novo nó de perguntas, um som cortante irrompeu do lado de fora. O grito de um homem, um grito de desespero, ecoou pelas paredes da casa. O pai de Clara, que até então mantinha uma pose contrária, parecia já ter sido golpeado por aquilo. Não! Eles não podem saber que estou aqui! O reconhecimento em seus olhos deixou Clara em estado de alerta. O que estava acontecendo? De repente, a porta se abriu com violência. Um homem vestido de preto, com um capuz, entrou da rua. E o ambiente recebeu a áurea de uma tempestade. Ele se atirou para dentro como um rabo de foguete. Clara sentiu o ar mudar, como se a atmosfera esfriasse de repente. O garoto automaticamente se escondeu atrás dela e a tensão chegava a ser palpável. Ele não deveria estar aqui! O homem de capuz gritou. Sua voz tinha uma urgência, quase desesperada. O olhar de Clara se atravessou com o de seu pai, e a confusão aumentava. Quem era ele? William, o que você está fazendo aqui? O pai dela exigiu, o tom de raiva ressoando na sala. Ameaçador, ele parecia prestes a descer do pedestal que havia criado, e a ameaça aumentava. Precisamos ir! Agora! William disse apressadamente. Estava claro que ele era alguém que havia sido escondido pelo pai. Um espectro de um passado que Clara nem sabia que existia. O pânico estava estampado em seu rosto. Do que você está falando? O que está acontecendo? Clara não aguenta mais. Era hora de encarar a verdade. Mas William não esperou. Ele puxou Clara para o lado. E o movimento fez o medo congelar em seu coração. Você não entende, Clara. É por sua causa. Por minha causa? A incredulidade misturada ao medo tomou conta de Clara. O que ele estava insinuando? O homem atrás dela se aproximou. E a tensão na sala estava quase insuportável. O que você quer dizer? Você não pode apenas entrar assim e dar essas informações. Lucas se referiu. Seu tom de voz estava entre raiva e curiosidade. Mas William apenas olhou para ele como se já o conhecesse, o que fez Clara franzir o senho. E então tudo aconteceu rápido demais. William virou-se e apontou para o pai dela. Ele te pôs em risco desde o início. Você é a chave para tudo isso. O segredo que não deveria ser revelado. Uma onda de choque percorreu o corpo de Clara. A informação leu como uma declaração do destino. Ela olhou para o pai, a confiança estilhaçada. Havia algo mais sombrio em seu olhar, uma verdade que poderia virar tudo do avesso. Você não pode saber, não pode deixar ele saber. O pai de Clara gritou, agora já sem toda a autoridade. O menino atrás de Clara soltou um grito.
Mãe! Mãe! Isso fez o pânico crescer ainda mais. E Clara teve que se segurar na parede, depois na mesa, para não cair. É verdade, Clara. Você precisa saber. William insistiu, mas antes que pudesse continuar, o pai dela avançou, ficando entre ele e Clara. Você não vai dizer nada. Não! Um empurrão entre os dois homens fez a mesa dela balançar e caiu algo. Assim que o objeto atingiu o chão, um barulho alto explodiu, fazendo todos cobrirem os ouvidos. E nesse momento, as luzes da casa piscaram e então apagaram. Clara se viu envolta na escuridão e a única coisa que pôde ouvir foram os gritos e os sons de luta. O pânico tomava conta. No instante, Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados, e William desapareceu na escuridão. Mas o empurrão de seu pai ainda estava fresco. Clara sentiu o pulsar da verdade dentro dela, tão profunda quanto o buraco que se abria entre todos eles. No breve silêncio que se seguiu, a única pergunta que ecoava na mente dela era: o que mais estavam escondendo? E quando a luz, como um flash, acontecesse novamente, tudo tornaria ainda mais confuso, ainda mais intenso. A escuridão os engoliu. Clara sentiu o pânico crescer dentro dela, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O som da luta ecoava ao redor, enquanto o grito do menino ainda ressoava em seus ouvidos. Onde estava William? Como tudo tinha se transformado em um verdadeiro caos! Em meio ao silêncio pesado, ela chegou mais perto da porta, tentando enxergar algo. O universo parecia ter parado, e só o cheiro de medo se espalhava pelo ar. Clara olhou para Lucas, que estava claramente lutando contra suas próprias emoções. Seus olhos estavam arregalados e os lábios tremiam, mas não havia tempo para dúvidas agora. O que se escondia nas sombras era muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Então as luzes piscaram de novo, depois acenderam em um brilho reluzente. A confusão se dispersou e na penumbra, Clara viu a silhueta de um homem, diferente daquele que tinha entrado antes. Ele tinha uma postura firme, quase autoritária. E ao se aproximar, a tensão eletrizante através da sala se transformou em um grito absoluto. Clara! Ele disparou o nome dela como um golpe. O timbre da sua voz fez seu sangue esfriar. Era um tom que ela conhecia bem. O homem que estava ali agora não era um estranho. Era o próprio avô. Tão distante que Clara mal se lembrava de seu rosto. Mas, inegavelmente, uma presença que sempre pareceu ausente. Avô! A palavra saiu como um sussurro, quase um pedido de confirmação. A expressão dele era séria, quase sombria. Precisamos ir, agora! Ele gritou, movendo-se rapidamente em direção a ela e ao garoto. Clara ficou boquiaberta. O que estava acontecendo? O avô? E a que ponto tudo isso chegara? A imagem repentina dele a fez questionar tudo o que sabia. O que trouxe o avô de volta? Porque esse momento se tornava uma tempestade crescente. Você não está seguro aqui. Ele agarrou Clara pelo braço, mas em vez de alívio, foi como se sua mão queimasse. Lucas olhou para a figura adulta, confuso. Mas o que está acontecendo? Que se interpôs entre eles como um escudo, mas a intenção dele parecia mais desesperada que protetora. Foi aí que um som diferente se destacou no fundo. Uma sirene. Mas não era qualquer sirene. Era uma sirene conhecida.
o tipo de som que anunciava a chegada da polícia. O que estava acontecendo? O avô deu um passo para trás, olhando em volta como se a casa tivesse se tornado um lugar hostil. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. Medo e indignação misturavam-se em uma dança violenta dentro dela. Clara! Fique com seu irmão! O avô gritou, e ela não conseguiu evitar a sensação de que tudo isso estava absurdamente fora de controle. Mas então, como se o universo tivesse decidido criar um momento final, o pai dela bruscar um passo à frente. E antes que qualquer um pudesse reagir, ele gritou: "Basta! A verdade é que você é minha filha apenas por um tempo, Clara. Você não tem ideia do porquê disso tudo." Uma onda de choque percorreu a sala. Clara se sentiu como se tivesse sido atingida por um trem. O que ele estava dizendo? A dor e a raiva se misturavam de maneira devastadora. O olhar de seu pai transparecia desesperança, medo e algo que parecia desinteresse. Como ele podia fazer isso? No entanto, foi quando uma risada cortante ecoou do fundo da casa. Uma risada que não se parecia com nada humano. Era aguda, quase selvagem, e fez Clara sentir como se estivesse em um filme de terror. Tiela nunca quis assistir. O som deixava claro que essa era apenas a ponta do iceberg. Com a adrenalina jorrando, Clara percebeu que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que mais eles não estavam contando? E quando a verdade finalmente se revelou, o que mais ela perderia ao descobrir tudo? O mundo ao redor dela estava em colapso. E no meio de tudo isso, a única certeza que tinha era que a batalha pelo que ela nunca soube estava apenas começando. A sirene se aproximava e os gritos se misturavam ao caos. Clara sabia que o próximo passo poderia rompê-la em 1000 fragmentos. O que mais diabo estava a espreitar dentro daquela casa? Clara ficou paralisada. O choque das palavras de Lucas reverberava em seu peito. Ele é seu irmão? A nuvem de incerteza, que até então tinha se estabelecido sobre sua mente, agora despejava uma tempestade de emoções. O que mais eles estavam escondendo? O garoto atrás dela olhava confuso, mas Clara estava além de entender. Seu coração palpitava e a intensidade do momento a envolvia como uma onda. Não, ela sussurrou. As palavras mal saíam. A ideia de um irmão nascido de alguma traição, de um esboço de vida que não conhecia, a deixava atordoada. Antes que sua cabeça pudesse girar a um novo nó de perguntas, um som cortante rompeu do lado de fora. O grito de um homem, um grito de desespero, ecoou pelas paredes da casa. O pai de Clara, que até então mantinha uma pose contrária, parecia já ter sido golpeado por aquilo. Não! Eles não podem saber que estou aqui. O reconhecimento em seus olhos deixou Clara em estado de alerta. O que estava acontecendo? De repente, a porta se abriu com violência. Um homem vestido de preto com um capuz entrou da rua e o ambiente recebeu a áurea de uma tempestade. Ele se atirou para dentro como um rabo de foguete. Clara sentiu o ar mudar, como se a atmosfera esfriasse de repente. O garoto automaticamente se escondeu atrás dela, e a tensão chegava a ser palpável. Ele não deveria estar aqui! O homem de capuz gritou. Sua voz tinha uma urgência quase desesperada. O olhar de Clara se atravessou com o de seu pai. E a confusão aumentava. Quem era ele? William, o que você está fazendo aqui? O pai dela exigiu, o tom de raiva ressoando na sala. Ameaçador, ele parecia prestes a descer do pedestal que havia criado, e a ameaça aumentava.
Precisamos ir, agora! William disse apressadamente. Estava claro que ele era alguém que havia sido escondido pelo pai. Um aspecto de um passado que Clara nem sabia que existia. O pânico estava estampado em seu rosto. Do que você está falando? O que está acontecendo? Clara não aguentava mais. Era hora de encarar a verdade. Mas William não esperou. Ele puxou Clara para o lado, e o movimento fez o medo congelar em seu coração. Você não entende, Clara. É por sua causa. Por minha causa? A incredulidade misturada ao medo tomou conta de Clara. O que ele estava insinuando? O homem atrás dela se aproximou, e a tensão na sala estava quase insuportável. O que você quer dizer? Você não pode apenas entrar assim e dar essas informações. Lucas se referiu. Seu tom de voz estava entre raiva e curiosidade. Mas William apenas olhou para ele, como se já o conhecesse, o que fez Clara franzir o senho. E então, tudo aconteceu rápido demais. William virou-se e apontou para o pai dela. Ele te pôs em risco desde o início. Você é a chave para tudo isso. O segredo que não deveria ser revelado. Uma onda de choque percorreu o corpo de Clara. A informação leu como uma declaração. Do destino. Ela olhou para o pai, a confiança estilhaçada. Havia algo mais sombrio em seu olhar. Uma verdade que poderia virar tudo no avesso. Você não pode saber. O pai de Clara gritou. Agora já sem toda a autoridade. O menino atrás de Clara soltou um grito. Mãe! Isso fez o pânico crescer ainda mais. E Clara teve que se segurar na parede. É verdade, Clara. Você precisa saber. William insistiu. Mas antes que pudesse continuar, o pai dela avançou, ficando entre ele e Clara. Você não vai dizer nada. Não! Um empurrão entre os dois homens fez a mesa dela balançar e caiu algo. Assim que o objeto atingiu o chão, barulho alto explodiu, fazendo todos cobrirem os ouvidos. E nesse momento, as luzes da casa piscaram e então apagaram. Clara se viu envolta na escuridão e a única coisa que pôde ouvir foram os gritos e os sons de luta. O pânico tomava conta. Num instante, Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados. E William desapareceu na escuridão, mas o empurrão de seu pai ainda estava fresco. Clara sentiu o pulsar da verdade dentro dela, tão profunda quanto o buraco que se abria entre todos eles. No breve silêncio que se seguiu, a única pergunta que ecoava na mente dela era: o que mais estavam escondendo? E quando a luz, como um flash, acontecesse novamente, tudo tornaria ainda mais confuso, ainda mais intenso. E, assim, aconteceu! A luz voltou e, em um curto espaço de tempo, Clara viu algo que a fez tremer. O olhar de seu pai se transformou. Ele não parecia mais o homem que ela conhecia. Um brilho terrível dominou seus olhos. Ele girou e, antes que qualquer um pudesse reagir, um dispositivo explosivo explodiu na mesa, em uma nuvem de fumaça e destroços. A casa estremeceu. Clara não sabia se gritava ou se corria. Tudo em torno dela se desfez em pânico. Ela viu seu pai avançar, deslizando para trás, com a mão para cima. Vamos! Rápido! Ele gritou. Mas não pareciam ser palavras de um pai. Era como se ele estivesse fugindo de algo maior. E então a porta arrebentou aberta, revelando uma figura imponente, vestindo um uniforme tático. Clara sentiu o terror congelar na veia. Era um agente da lei, e a expressão dele não era amigável.
Vocês estão todos detidos! Todos! O homem gritou, a sirene ainda ecoando atrás dele. Clara olhou para William e Lucas, ambos paralisados. Tudo o que parecia certo agora estava se desfazendo. Clara, diga-me que você está comigo! William gritou, mas a confusão dela estava extensa demais. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira bandeira que seu pai levantava? O que significava tudo isso? Uma explosão de pensamentos e perguntas se aglomerou como um furacão em sua mente. E enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu que estava a poucos passos de descobrir tudo. O que mais estava oculto? O que mais ela ainda não sabia? Ela olhou de volta para seu pai e viu aquilo que mais a apavorava. A verdade dele poderia estar mais próxima do que ela imaginava. E a vida que conhecia poderia desmoronar em um instante. O que mais estava em jogo? E quando a poeira assentasse, quem ainda estaria ao seu lado? Clara sentiu seu coração acelerar ao ver a figura de seu avô. A superfície da realidade se desintegrando ao redor dela. Precisamos ir, Clara! A voz dele estava cheia de urgência. Mas ela não conseguia desviar o olhar do rosto familiar do pai. A turbulência no ar parecia palpável. E por um momento tudo parou. Para onde? Clara gritou, buscando respostas, como uma onda de emoções atravessando seu peito. Lucas! Também parecia perdido e incerto. William rapidamente lançou um olhar apressado para a porta. Eles estão vindo! É agora ou nunca! A voz dele era um eco desesperado, implorando por ação. Um segundo passar pela cabeça de Clara sentiu como uma eternidade. O pânico trio de informações confusas e tudo parecia impossível. Mas havia uma verdade ardente surgindo por trás das sombras. Algo que clamava por ser descoberto. Se eles estão vindo, podemos... Clara hesitou. Mas o pai dela cortou mais uma vez. Não há tempo! Precisamos proteger você. Mas proteger de quê? Uma parte dela queria gritar, mas o instinto era mais forte. Clara olhou para o menino atrás dela, seu irmão, com um semblante confuso. A dor e a raiva dentro dela se tornaram como uma moeda de mudança. Ela respondeu àquela verdade turva. Vou com você, vovô! Clara declarou decidida. Era um convite à descoberta, não ao retorno. Ele assentiu. O olhar dele estava brilhante, intensificado pela necessidade de escapar. E começou a puxá-la. Mas antes que pudessem se mover, uma voz firme retumbou na porta. Ninguém vai a lugar nenhum. O agente da lei impôs, firme e ameaçador. A atmosfera ficou pesada. O que mais estava escondido naquele lugar? Acredite, você está atrás de algo que não pode controlar. O avô gritou, tentando ser firme. A tensão estava palpável e o menino atrás de Clara tremia. Mas sem aviso, o pai dela se virou e correu para o outro lado da sala, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa horrível. E então a luta começou. Clara viu os homens se moverem, enquanto a poeira voava ao redor dela. O caos tomou conta e a confusão misturava-se a gritos, as vozes ecoando pela sala. Clara, agora! William gritou, puxando-a para fora, enquanto Lucas a seguia. A movimentação deles a fez perceber que o mundo não parava. A verdade começava a entrar na mente de Clara. Mas não era um alívio. Era um labirinto. Os sons do tumulto atrás deles tornaram-se distantes à medida que correram para fora da escuridão da noite.
uma fração de segundos, e Clara voltou a olhar para casa, sentindo aquele peso. Foram tantas revelações em tão pouco tempo. O que mais estava por trás? Qual era o verdadeiro significado da conexão deles? Mas enquanto se afastavam, algo dentro dela pulsava como um chamado. A cada passo, ela ansiava por um vindouro reencontro com essa verdade, essa dor dilacerante, para que finalmente pudesse entender o panorama sombreado que sempre a cercara. Seria essa a verdadeira liberdade? Por fim, chegaram a um ponto seguro, uma clareira onde a pressão da noite parecia suavizar. Ela olhou para o rosto do avô, depois para William e Lucas, que estavam tão perto dela. O silêncio era pesado, mas havia uma expectativa no ar. A única coisa que Clara sabia era que não havia retorno. A viagem só estava começando. Com seu olhar fixo, Clara respirou fundo. O que mais vocês estão escondendo? E a resposta ainda estava a seu redor. Na bruxa da escuridão, no eco das escolhas que iriam moldar o destino de todos eles. Clara sabia que o próximo capítulo de sua vida estava apenas começando. Agora, para você que acompanhou até aqui, não se esqueça, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais fãs como você. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é importante para nós e seu apoio faz toda a diferença.